Bom, turma, nessa aula a gente vai construir gráficos, que é uma técnica simples, basicamente é substituir valores na equação, conseguir pontos e desenhar no nosso plano cartesiano. Além disso, fazendo a leitura do gráfico, a gente também vai construir a equação que deu origem a ele. Então vamos lá. A gente estudou o movimento retilíneo e uniforme, aquele com velocidade constante, e a equação da posição desse movimento a gente conhece muito bem. Posição final é igual a inicial mais velocidade vezes o tempo. Então é assim que você consegue as posições do móvel. É uma equação bem simples, uma equação linear, sem crise, beleza? Quando o objeto possui aceleração, a coisa fica um pouco mais complicada. A gente está trabalhando casos com aceleração constante. As velocidades estão mudando, então a gente precisa de uma equação da velocidade. É uma equação simples também, é uma equação linear. A estrutura dessas equações aqui elas são iguais. São equações de primeiro grau. Mas as posições não são tão óbvias, né? A equação da posição é uma equação quadrática no tempo. Você perceba que a primeira parte da estrutura é muito parecida com a estrutura da equação do movimento uniforme, e esse último termo aparece por causa da aceleração do objeto. Lembrando ainda que existe a equação de Torricelli, mas essa aqui a gente não vai fazer o gráfico. Então, cada uma dessas equações tem um estilo de gráfico diferente. Então, esta aqui é uma equação de primeiro grau, essa é a estrutura dela, né? A nossa incógnita x fisicamente está sendo representada pelo tempo. E a gente diz que é uma equação de primeiro grau, porque o expoente do x aqui é 1. Essa outra equação aqui também é uma equação de primeiro grau, né? A estrutura delas é a mesma, como eu disse, mas a interpretação física é completamente diferente. Bom, os gráficos de equação de primeiro grau são retas. Então, tanto para a equação da velocidade quanto para a equação da posição. Lembrando que aqui o móvel possui aceleração, enquanto que aqui o móvel não possui aceleração. E essa equação da posição aqui é uma equação de segundo grau. O expoente da incógnita é o 2, ou seja, é uma equação quadrática. E o gráfico da equação de segundo grau é uma parábola, como a gente já viu, beleza? Vocês já estão vendo essas estruturas em matemática. Bom, e tanto o gráfico da aceleração constante quanto da velocidade constante, eles são fáceis. Se a variável não muda, o gráfico é uma reta horizontal, tanto aqui quanto aqui. Bom, eu quero começar então pelo gráfico da posição em função do tempo para o movimento com velocidade constante. É um movimento reto e uniforme, MRU. Bom, então vamos já para o primeiro exercício aqui sem crise. Dada a função da posição a seguir, trace o gráfico para o intervalo de tempo de 0 a 10 segundos. Você vai precisar de um papel quadriculado. Se você não tem um papel quadriculado, usa a folha do caderno mesmo e com uma régua você consegue fazer divisões iguais, tanto no eixo x quanto no eixo y. O nosso eixo x representa o tempo, e aqui a gente vai usar o tempo em segundos. E o eixo y representa a posição em metros. E esse ponto de intersecção entre os eixos é o ponto 0, 0. A função que a gente vai traçar é essa daqui. Menos 8 mais 2 vezes o tempo. É uma equação linear e vai aparecer uma reta aqui em algum lugar. A gente já sabe que qualquer reta que eu trace aqui, ela necessariamente tem que tocar o eixo da posição no ponto menos 8. Porque menos 8 é a posição inicial do objeto. E o exercício já sugeriu o intervalo de tempo que a gente tem que usar, de 0 a 10. Então a técnica é a gente usar tempos entre 0 e 10, substituir aqui, fazer a conta para descobrir a posição. Então vou fazer uma tabela de valores aqui embaixo. E na coluna do tempo eu vou pegar valores que estão entre 0 e 10. Eu vou começar pelos inteiros, então, por exemplo, o 0, o 1, o 2, o 3, o 9 e o 10, por exemplo. Agora, cada tempo que eu tenho eu vou substituir lá na minha equação para descobrir a posição naquele tempo. Então a minha posição no tempo 0 é igual a menos 8 mais 2 vezes 0, menos 8. Se eu usar tempo igual a 1 na mesma equação, eu vou ter a posição no tempo 1. Menos 8 mais 2 vezes 1. Bom, 2 vezes 1 é 2, menos 8 mais 2, menos 6. Bom, eu acho que você entendeu o processo, então eu vou fazer mais rápido aqui. Eu tenho agora o meu conjunto de pontos, onde cada linha da minha tabela representa um ponto no meu gráfico. O próximo passo é escolher a escala dos eixos. O meu papel quadriculado já me ajuda. Vamos começar pelo eixo do tempo. Eu preciso colocar aqui nessa linha esses valores de 0 a 10, sempre pulando uma unidade. Se eu olhar para o papel milimetrado que eu tenho, você vai perceber que eu tenho realmente 10 espaços aqui. Então eu consigo colocar uma unidade para cada traço. Mas o eixo da posição é diferente, olha só. O eixo da posição tem valores que vão de menos 8 até mais 12.
sempre pulando de 2 em 2. Para que todos esses números caibam no meu gráfico, eu posso fazer cada espaçamento valendo 2 unidades. A escolha da escala é importantíssimo, principalmente para quem vai ler o gráfico depois. Bom, vamos colocar nossos pontos no gráfico. Por exemplo, vamos pegar o 3 e o menos 2. Quando o tempo é igual a 3, a posição é menos 2. Menos 2 está aqui. Então, o ponto no meu gráfico é esse cara. Esse sujeito representa essa linha da coluna. Vamos pegar o de cima. Tempo 2, posição menos 4. Tempo 2, posição menos 4. Esse é o ponto que representa essa linha aqui da minha tabela. O tempo 9, 10 é esse cara aqui. 9, 10 aqui em cima, né? É esse aqui, ó. O ponto 10, 12 é esse sujeito aqui. O ponto 1, menos 6 é esse sujeito aqui. E o ponto 0, menos 8 é esse sujeito aqui. Tempo 0, posição menos 8. Estão faltando pontos aqui no meio. Mas como você sabe que esse gráfico é uma linha reta, bastava apenas 2 pontos para você traçar a reta aqui. O meu gráfico não são apenas os pontos, e sim a melhor tendência que passa por esses pontos, que no caso é a minha linha reta. Vamos pegar uma régua para traçar aqui. Olha que bonito. Batendo aqui no menos 8, cara. Muito bom. Isso aqui é um gráfico bem construído. Os eixos têm nomes. O gráfico não são apenas pontos. É um gráfico contínuo. A escala está legível, tanto no eixo Y quanto no eixo X. E tirei 10. Vamos fazer mais um então. Deixa eu apagar tudo isso. Muito bom. E agora eu vou propor outra função. A posição é igual a 100 menos 25 vezes o tempo. Bom, o exercício quer que eu utilize valores de tempo entre 0 e 10, então a minha escala ela continua sendo unitária aqui de 1 a 10. O nome nesse eixo, então o nome desse eixo é o tempo medido em segundos e o nome desse eixo é a posição medida em metros. Aqui não faz muito sentido eu fazer a escala da posição agora, eu só vou fazer depois que eu tiver a minha tabela de números. Então vamos fazer a tabela. Bom, primeiro eu vou calcular a posição desse objeto no tempo 10 segundos. E depois a posição do objeto no tempo 0. Só para eu ter uma ideia do alcance da minha escala no eixo da posição. Então, a posição do objeto no tempo 10 vai ser igual a 100 menos 25 vezes 10. Então fica 100 menos 250, que é igual a menos 150. E a posição inicial no tempo 0 é igual a 100, certo? Basta colocar 0 aqui. Então, a minha escala tem que ir de mais 100 até menos 150. Então eu já tenho uma ideia dos limites da minha escala. Vamos pegar mais alguns pontos. Por exemplo, no tempo 2. A posição 2 vai ser igual a 100 menos 25 vezes 2. Isso aqui vai dar 50. Tempo 3, posição 3 vai ser igual a 100 menos 25 vezes 3. Isso aqui vai dar 25. Tempo 4, posição 4 é igual a 100 menos 25 vezes 4. Isso aqui vai dar 0. Então, passos de 25 metros é um bom valor para a gente colocar na nossa escala. Então, eu vou desenhar aqui a escala dessa maneira e posso começar a traçar esses pontos aqui, porque eu já vou ter minha reta. Então, por exemplo, 2, 50 vai me dar esse ponto aqui. 3, 25 vai me dar este ponto aqui. 4, 0 vai me dar esse ponto aqui. A posição inicial é 100, então esse ponto aqui também é válido. Tem o ponto 10 menos 150, então se você quiser marcar aqui não tem problema. Bom, com esses pontos a gente já consegue traçar nossa reta. É uma bela reta. Está vendo que ela cruza o eixo do tempo no tempo 4 segundos, que é justamente quando o objeto passa pela origem. É uma reta inclinada para baixo, indicando velocidade negativa. Tudo que a gente já tinha analisado antes, beleza? Então, esses gráficos são tranquilos. Vamos para o próximo estilo de exercício, que é o seguinte. Dado o gráfico, agora você tem que construir a equação. E o primeiro ponto é identificar que equação a gente está falando. O gráfico é da posição em função do tempo, então a gente precisa da equação da posição. Esse gráfico é uma linha reta, então estamos falando de uma equação do primeiro grau. Só pode ser esta função aqui. E quando a gente pergunta qual é a equação, a gente precisa escrever isto aqui substituindo os valores de S0 e da velocidade. Você tem que tirar essas informações lá do gráfico. Bom, a posição inicial é fácil, né, cara? A posição inicial é esse ponto onde o gráfico cruza o eixo da posição, mais 30 metros. E a velocidade tem duas maneiras de descobrir. Primeiro, lembrando que velocidade é deslocamento por tempo.
Por exemplo, o móvel deslocou-se de 30 até 90, então esse deslocamento aqui é de mais 60 metros. A gente já coloca aqui, 60 metros. Qual foi o intervalo de tempo necessário para percorrer essa distância? Bom, ele começou no tempo 0 e foi até o tempo mais 8, ou seja, 8 segundos. Isso aqui vai dar 7,5 metros por segundo e está aí a tua velocidade. Então a gente consegue concluir o exercício dessa maneira. Então, portanto, a equação é S igual a 30 mais 7,5 vezes t. Essa é a resposta final. Eu acabei de escrever a equação que deu origem a essa reta. Simples, né? A outra maneira de achar a velocidade seria você pegar pontos do gráfico e substituir na fórmula. Então, por exemplo, a gente já sabe que a posição inicial é 30. Então eu tenho isso aqui. Se eu substituir a informação que a reta me dá, por exemplo, no tempo 8, a posição é 90, eu vou ter o seguinte: posição 90 é igual a 30 mais v vezes o tempo 8. Se eu resolver essa equação, eu vou ter o seguinte: vamos colocar esse 8v para o outro lado. Vamos passar o 90 para cá. E eu vou ter menos 60 dividido por menos 8, que vai dar 7,5. É a outra maneira de você encontrar a velocidade, pegando pontos do gráfico e substituindo na fórmula. Vamos fazer mais um só para fixar a ideia, então. Qual é a equação da posição desse gráfico aqui? Então você lê os eixos, posição em função do tempo. Então eu quero uma equação da posição em função do tempo. Isso aqui é uma linha reta, então a minha equação é de primeiro grau. Eu preciso substituir então S0 e V, sendo que S0, posição inicial, está lá marcado 100. E para descobrir a velocidade, por exemplo, eu posso pegar um ponto desse gráfico aqui, por exemplo, esse ponto, e substituir na minha equação. Esse ponto é o tempo igual a 2, posição igual a menos 50. Substituindo na minha equação, eu vou ter posição menos 50 é igual a posição inicial mais velocidade vezes o tempo, que é 2. Trocando a galera aqui de posição, menos 2v é igual a 100 mais 50. Então, menos 2v é igual a 150. V é igual a 150 dividido por menos 2, que é menos 75 metros por segundo. Velocidade negativa. Então, para concluir, a minha equação é 100 menos 75 vezes t. Essa é a minha resposta final. Esta é a equação que deu origem a essa reta aqui. Claro que você poderia ter descoberto a velocidade fazendo ΔS dividido por ΔT, mas toma cuidado, porque o ΔS aqui é negativo, o cara vai de 100 até menos 50, então ele andou menos 150 metros. Em quanto tempo ele fez isso? Em 2 segundos. Então você tem que fazer menos 150 dividido por 2, isso aqui vai dar menos 75. E aí você está livre para escolher o método que você quiser. Legal, né? Então vamos mudar de variável, vamos olhar para o gráfico da velocidade em função do tempo, no caso de um movimento com aceleração constante. Quero fazer um exercício só também de construir a equação. Bom, temos o gráfico, você vai olhar para ele. Primeira coisa que você vai ler são os eixos, velocidade em função do tempo. Eu quero construir a equação desse gráfico, então isso aqui tem que me gerar a equação da velocidade. E esse gráfico é uma linha reta, então eu sei que isso aqui é uma equação de primeiro grau. E de novo, basta substituir velocidade inicial e a aceleração para ter uma equação. A velocidade inicial está indicada aqui no gráfico, é o ponto onde a reta cruza o eixo da velocidade. Então isso aqui é igual a mais 200 metros por segundo. E para descobrir a aceleração, a gente utiliza a mesma técnica que a gente utilizou no gráfico anterior. Ou você pega pontos desse gráfico e substitui na fórmula, ou você calcula a aceleração fazendo ΔV dividido por ΔT. E eu vou usar os pontos do gráfico. Aqui tem um ponto muito fácil de ser usado, que é o tempo igual a 100, velocidade igual a 0, que é justamente esse ponto aqui, né? Então, substituindo isso aqui na minha equação, eu vou ter velocidade 0 é igual a velocidade inicial mais aceleração vezes o tempo. Trocando esse cara de lugar, menos 100 vezes A é igual a 200. Então, A é igual a 200 dividido por menos 100. A aceleração é igual a menos 2 metros por segundo ao quadrado. Então, respondendo o item A, qual é a equação da velocidade? É essa daqui. V é igual a 200 menos 2 vezes o tempo. E o item B é interessante. Olhando para o gráfico, qual é o valor da velocidade V1? V1 é esse ponto aqui.
Essa velocidade V1 é marcada quando o tempo é igual a 150 segundos. Então, agora que eu conheço a equação, eu posso usar ela para descobrir este V1. V1 é a velocidade quando o tempo é igual a 150. É só fazer essa conta, agora que eu conheço a equação fica tudo fácil. 200 menos 300, então V1 é igual a menos 100 metros por segundo. Essa é a resposta do item B. Legal, vamos olhar agora para a última informação que a gente tem. Voltando a analisar o gráfico da posição em função do tempo, mas agora para um movimento que tem aceleração constante. Vamos fazer passo a passo então. Está aqui a minha proposta de equação. A posição é igual a 24 menos 11 vezes t mais t quadrado. É uma equação de segundo grau. E de novo, o exercício sugere intervalos de tempo entre 0 e 10 segundos. Então eu vou fazer a minha tabela, porque como esse gráfico não vai ser uma linha reta, quanto mais pontos eu tiver, melhor. Então a posição no tempo 0 vai ser igual a 24. Só colocar 0 e mata esses dois tempos aqui. A posição no tempo 1 vai ser igual a 24 menos 11 vezes 1 mais 1 ao quadrado. Se eu fizer essa conta, eu vou ter 24 menos 11 mais 1, mais 14. A posição no tempo 2 é igual a 24 menos 11 vezes 2 mais 2 ao quadrado. Isso aqui vai dar 24 menos 22 mais 4, mais 6 essa posição. Acho que você entendeu, hein? Vou agilizar aqui. Olha que interessante, tem posições que se repetem, tanto para mais quanto para menos. Ou seja, no tempo 4, o móvel ocupou a posição menos 4. Mas no tempo 7, ele também ocupou a posição menos 4. Ele voltou para essa posição. Vamos traçar o gráfico desses pontos aqui então. Vamos jogar todos aqui nesse quadriculado. Eu vou dar nome para os eixos. Então esse aqui é o eixo do tempo, medido em segundos. Esse aqui é o eixo da posição, medido em metros. Aqui está o ponto 0, 0, que é onde eles se cruzam. E a escala do eixo do tempo vai de 0 até 10. Então eu vou colocar aqui 10 pontos. Bom, o ponto 10 ficou fora aqui, mas não vai ter problema. Agora, o eixo das posições precisa de valores que estão entre 24, que é o valor positivo mais alto que a gente tem aqui, e menos 6, que é o valor negativo mais baixo que a gente tem. E se eu fizer marcações de 2 em 2 aqui, eu vou conseguir o que eu quero. 2, 4, 6, 8, 10, e aí você entendeu, né? Pronto, é isso que eu preciso. Vamos colocar os pontos agora ali. Vamos fazer um por um. Então, tempo 0, posição 24, é esse ponto aqui no alto. Posição inicial do cara. Então, o meu gráfico toca o eixo da posição nesse ponto. Tempo 1, posição 14. Então, tempo 1 está aqui, posição 14 está aqui embaixo. Então, é esse ponto. Tempo 2, posição 6. Tempo 2, posição 6 é esse sujeito aqui, esse ponto aqui. O ponto 3, 0. Então, 3 é esse aqui, posição 0 ali. Beleza? É esse ponto. Tempo 4, posição menos 4. 4 menos 4 é esse ponto. Depois, 5 menos 6. 5 menos 6 é esse ponto aqui. Depois, 6 menos 6. Olha só que loucura. Eu tenho agora esse ponto aqui. Claramente, isso aqui tudo não é uma reta, né? Então, vamos lá. O ponto 7 menos 4. 7 menos 4 é esse ponto. O ponto 8, 0 é esse ponto aqui. O ponto 9, 6 é este sujeito aqui. E o ponto 10, 14 seria um ponto, deixa eu ver, mais aqui, né? Seria um ponto aqui, ó. Mais ou menos esse cara. Se você tivesse pego outros intervalos de tempo como 1,5 ou 1,25, a gente teria mais pontos fazendo um gráfico muito mais detalhado. E a melhor curva que passa por esses pontos é uma parábola. Bom, vou desenhar à mão. Presta atenção. Muito bom, nossa, sou muito bom, cara. Você percebe que o gráfico ele ainda assume valores mais negativos aqui do que o menos 6, ó, porque ele tem que fazer essa voltinha aqui, beleza? Bacana, hein? Acho que você entendeu. Vamos tentar fazer mais um? Agora eu vou fazer mais rápido. Tá aqui a nova equação, que por um acaso é o movimento de uma pedra lançada para o alto com uma velocidade inicial de 50 metros por segundo. Eu vou montar então a minha tabela de tempos e posições. Eu fiz a conta bem rápida aqui, tudo de cabeça, porque eu sou muito bom. E olha só, eu tenho posições apenas positivas. Se eu for usar o meu eixo do tempo como sendo essa linha, eu não vou utilizar essa parte de baixo aqui. Essa parte de baixo vai ficar em branco. Ou seja, eu não estou utilizando meu papel de maneira útil.
Por isso que eu vou desenhar meu eixo do tempo aqui embaixo, porque assim eu tenho todo esse papel para utilizar. Esse aqui continua sendo o meu eixo da posição, e a minha escala de tempo pode ser também valores unitários. Bom, olhando para o intervalo de posições, a menor posição que eu tenho é 0 e a maior é 125. Bom, segundo a minha escala aqui, eu vou fazer passos de 10 em 10, porque os valores intermediários são passos de 5 em 5. Então vamos começar a traçar os pontos aqui. Ó. Ponto 00 é este cara, o ponto 145 é este ponto aqui, o ponto 280 é esse sujeito, 3, 105 é esse camarada aqui, 4, 120 é esse aqui. E o melhor gráfico que se ajusta a esses pontos é de novo a minha parábola. Esse gráfico representa um objeto lançado para o alto. Lembrando que o objeto ele caminha aqui, ó, nesse eixo. Então ele sobe até uma altura máxima de 125 metros, para e depois ele volta para a minha mão. E a parábola me diz como as posições evoluem no tempo. Legal, né? Vamos para o último problema aqui. O último problema é interessante. Num planeta desconhecido, lançamos uma pedra para o alto. O gráfico da posição em função do tempo está representado abaixo. Esse sujeito aí. Calcule a aceleração do planeta e a velocidade inicial de lançamento da pedra. No fundo, o exercício quer que você construa a equação da posição. E uma maneira de fazer isso quando você tem a parábola é pegar pontos do gráfico e substituir na nossa equação. Lembrando que eu conheço já a posição inicial do móvel. A posição inicial do móvel é 0. Então esse termo aqui vai ser sempre 0. Vou reescrever essa equação. Vai ficar S é igual a V0t mais AT² sobre 2. Bom, eu vou escolher um ponto aqui. Eu vou pegar o ponto 10, 190. Eu vou substituir no lugar do tempo o 10 e no lugar da posição S o 190. A gente vai ter o seguinte, certo? Só rearranjei os termos aqui. Bom, você não consegue responder essa equação porque você não tem duas informações. Você vai precisar de uma outra equação, que você obtém de novo pegando informações, pontos do gráfico. E eu vou pegar um ponto muito fácil aqui, que é esse ponto aqui. Ó. Esse ponto é o tempo igual a 20, posição igual a 0. Vamos substituir na equação e ver o que a gente tem. Legal, né? Eu tenho aqui duas equações e duas incógnitas, V0 e A. Eu tenho um sistema linear. Existem várias técnicas para resolver um sistema linear. Eu vou usar a técnica da substituição. Está vendo essa última equação aqui? Vamos reescrever ela aqui embaixo. E o que eu vou fazer é isolar um dos termos, ou o V0 ou o A. Eu vou jogar o V0 para o lado esquerdo aqui. Eu vou ter menos 20 vezes V0 é igual a 200 vezes A. E para terminar a conta, eu vou passar o menos 20 dividindo. Então fica 200 dividido por menos 20, que é igual a menos 10. Maravilha! Eu acabei de descobrir que V0 é igual a menos 10 vezes o A. De posse dessa informação, eu posso voltar nesta primeira equação e substituir aqui no lugar do V0 o que ele representa, menos 10A. 10 vezes, eu vou colocar aqui o que o V0 representa, menos 10 vezes A. Continuando a equação, eu tenho mais 50A. Vamos simplificar, então aqui continua 190. Aqui eu tenho um produto de três números, né? 10 vezes menos 10 vezes A. Então 10 vezes menos 10 eu tenho menos 100 vezes A, mais 50A aqui. E eu consigo simplificar tudo mais uma linha, né? Porque aqui eu tenho menos 100A mais 50As. Então do lado de cá eu tenho menos 50As. 190 é igual a menos 50 vezes A. Muito bem, para terminar a conta, basta passar o menos 50 dividindo o 190. Isso é igual a menos 3,8 metros por segundo ao quadrado. Acabamos de encontrar a aceleração do planeta. É uma aceleração negativa, assim como é qualquer exercício de lançamento na Terra, porque a gente está orientando positivo para cima e a aceleração da gravidade é para baixo, certo? Isso aqui é, vamos chamar de GX, né? É o planeta X. Para terminar, agora que a gente conhece a aceleração, a gente pode voltar nesta equação aqui e substituir a aceleração para descobrir o V0. Então, V0 vai ser igual a menos 10 vezes a aceleração, menos 3,8,
Então, a velocidade que a pedra foi lançada foi de menos com menos dá mais, 10 vezes 3,8, 38 metros por segundo. Olha que bacana. Então, a minha equação, se você quiser escrever a equação da posição, ela fica assim, ó. 1,9, porque aqui você vai ter que colocar a aceleração dividido por 2. Legal? Então, essa é a aula de construção de gráficos e equações. Até o próximo vídeo, então, e sigam estudando.